Como terceiro item importante aqui da nossa aula, agora nós vamos falar um pouco sobre os tratamentos térmicos que são aplicados ao leite, uma vez que é de fundamental importância que se aplique alguma temperatura para que haja a destruição de micro-organismos, inclusive os micro-organismos patogênicos, né? Para que não cause, para que o leite não seja um causador aí das chamadas DTAs, né, das chamadas doenças transmitidas por alimentos. Então, quais são os tratamentos térmicos em que o leite passa? Ele passa pela pasteurização ou pela ultrapasteurização e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Antes deles serem ou pasteurizado ou ultrapasteurizado, né, eles são levados por caminhões até a indústria de beneficiamento. Então, de acordo com a instrução normativa, no caso dessa daqui, a 77, ela mostra como é que esse leite, que na verdade a gente está falando sobre o leite cru ainda, antes de ter sofrido a pasteurização ou ultrapasteurização, como é que ele deve ser conservado, transportado, selecionado e recepcionado nesses estabelecimentos que vão transformar, que vão pasteurizar ou ultrapasteurizar o leite. Então, a Instrução Normativa 77, ela diz respeito a que cuidados se devem ter, inclusive os cuidados que se deve ter nas fazendas, né, nas fazendas leiteiras, né, de gado leiteiro. Então, é importante que sejam adotadas normas justamente para que se tenha aí um padrão de qualidade do leite. E aqui a instrução normativa número 76, ela diz respeito como é que o leite cru ele deve ser refrigerado lá na indústria de beneficiamento e como é que tem que ser a sua característica, né? Então, mais para frente vocês podem ler um pouquinho mais a respeito disso, para vocês terem aí mais ideia, né, a respeito do que se indica como adequado. Mas, na verdade, é como é que ele deve ser conservado. Então, por exemplo, ele deve ser conservado a 4 graus. Aqui ele mostra como é que devem ser as características sensoriais do leite enquanto está sendo armazenado antes de ser beneficiado. Então, nós temos aí as duas instruções normativas, uma delas que fala a respeito dos cuidados que se devem ter antes mesmo dele ser beneficiado e como ele deve ser transportado, conservado até chegar na indústria de beneficiamento, e a outra é depois que ele chega na indústria de beneficiamento, como é que ele deve ser conservado e como que devem ser as características sensoriais e outras características importantes do leite cru, para que então ele possa ser aí pasteurizado. Então, vocês viram na legislação que a pasteurização, né, ela deve ser feita no leite quando você adota aí temperaturas inferiores a 100 graus. Então, leite pasteurizado, ele não deve conter bactérias patogênicas, no entanto, permanecem as bactérias deteriorantes. Então, por isso que existe um prazo de validade quando se fala em leites pasteurizados, um prazo de validade um pouquinho mais curto. A pasteurização, ela pode ser compreendida, então, entre lenta e a rápida. A lenta é aquela que que chega a uma temperatura em torno de 62 a 65 graus por 30 minutos e depois vai ser resfriado de 6 a 10 graus, né? E aí esse leite deve ficar sob agitação mecânica, e para evitar, né, que haja queima do produto, principalmente a queima, e tem que ser usado aí equipamentos específicos para que haja a pasteurização. Com relação à pasteurização rápida, a temperatura aí é um pouquinho superior, então 72 a 75 graus, em torno aí de 15 a 20 segundos, e também um resfriamento de 6 a 10 graus que seja rápido, né? Que sejam utilizados aí os pasteurizadores de placas, né?
E aí se faz o teste das fosfatases e das peroxidases, que são enzimas de controle. Então, leite cru apresenta tanto a fosfatase alcalina quanto a peroxidase. A partir do momento em que o leite é pasteurizado, já não se mais identifica a presença da fosfatase alcalina. Então, para saber se esse leite foi pasteurizado nas devidas condições. Ainda retomando a instrução normativa número 76, ela estabelece algumas classificações e a qualidade do leite pasteurizado. Então, como é que o leite pasteurizado ele tem que ser? Então, ele pode ser, integral, semidesnatado, ele pode ser desnatado, ele deve ser homogêneo. Quais as características importantes que se devem ter ao leite pasteurizado? E ainda sobre o leite pasteurizado, a gente vai definir ainda a classificação do leite de acordo com a sua procedência. Então, em leite A, B e C, todos eles são pasteurizados. Um outro processo térmico aplicado ao leite é o leite UHT ou UAT, também chamado, ou então leite de caixinha ou longa-vida. Esse leite, ele recebe uma alta temperatura. Então, diferentemente da pasteurização, em que a temperatura é inferior a 100 graus, na ultrapasteurização, a temperatura acaba sendo de 130 a 150 graus, considerando um tempo aí de exposição inferior, justamente porque a temperatura acaba sendo ainda mais alta, né? Então, fica em torno de 2 a 4 segundos expostos a essa temperatura e o resfriamento imediato, né? Chegando à temperatura de 32 graus. Quando se faz esse resfriamento, eles são automaticamente acondicionados em embalagens hermeticamente fechadas. Então, podem ser tanto as embalagens de caixinha, quanto aquelas embalagens, mesmo que plásticas, mas aquelas que têm no seu interior um alumínio, né, para preservar. Então, o que vai manter a conservação do leite UHT, mesmo fora da temperatura, é a característica dessa embalagem e chega até por 6 meses. No caso do leite pasteurizado, claro que ainda a gente vai entender um pouquinho sobre as diferenças entre os leites pasteurizados, então leite A, B e C, mas o seu prazo de validade não é superior aí a 10 dias. Então, essa é a grande diferença. E a outra, né, diferença, então, comparado ao leite pasteurizado, é que o pasteurizado, ele é armazenado em temperatura baixa. Então, a gente não encontra o leite pasteurizado nas prateleiras em temperatura ambiente, sempre nas prateleiras refrigeradas. Outra diferença que é importante destacar é do ponto de vista nutricional. Quando se fala em leite UHT ou leite, né, de caixinha, ele tem de 30% a 60% das proteínas desnaturadas. Ou seja, né, a sua principal proteína, a caseína, acaba sendo desnaturada em função da alta temperatura. Por conta disso, eu não consigo produzir os subprodutos, né, os derivados do leite a partir do leite de caixinha. Então, dificilmente nós faremos iogurte, dificilmente a gente consegue fazer queijo a partir desse tipo de leite, né, o leite UHT. Outra coisa importante também que vale aí destacar é que pelo fato da proteína estar desnaturada, ela se auxilia aí no processo de digestão. Então, para idosos que já têm a sua dificuldade do processo de digestão, né, pode ser aí uma indicação importante. Mas devemos levar em consideração, né, que pelo fato da temperatura ser mais alta, acaba sendo aí destruída algumas vitaminas, algumas vitaminas importantes que, no caso, precisariam aí ser adicionadas, enriquecidas, né, ao leite. Tudo bem?